Linguagem C, aula 21, professor Anderson Diniz. Código integral deste programa está disponível neste site. Neste programa, vamos calcular o MMC através de uma função. Já calculamos o MMC em uma aula anterior, porém agora vamos utilizar uma função para calcular o MMC. Qual é a utilidade de criar uma função? A utilidade é que sempre que eu precisar fazer aquele cálculo, é só chamar o nome da função que aquele cálculo vai ser efetuado, tá? Então suponha que em diversos locais do meu programa eu tenha que fazer um determinado cálculo. Então eu fico repetindo aquele trecho de código sempre que eu preciso fazer aquele cálculo, tá? Porém, se eu tiver uma função que faz aquele cálculo, eu não preciso ficar repetindo aquele trecho de código. Eu simplesmente chamo a função que executa aquele código e ela faz aqueles cálculos, tá? Então, por exemplo, aqui eu criei uma função, ó. Criei a função calcMMC. Essa função vai retornar como resultado um valor do tipo inteiro, tá? Então, quando a função retorna um valor que é do tipo inteiro, eu tenho que declarar esse tipo aqui antes do nome da função, tá? Int calcMMC. É parecido com a declaração de uma variável, porém como o compilador vai saber que não é uma variável? Pelos parênteses, tá? A função sempre tem o abre parêntese e fecha parêntese. E aqui dentro dos parênteses vem os valores que a função vai receber para efetuar os seus cálculos, tá? Esses valores nós chamamos de parâmetros, tá? Eu tenho que fornecer os parâmetros para que a função possa calcular o MMC, tá? Então, aqui eu estou chamando esse valor de A. O valor que ela vai receber é A e o outro valor vai ser B. Os dois são do tipo inteiro, tá? Então eu tenho que declarar aqui os valores que ela vai receber, tá? Dessa forma aqui, como se declara uma variável, tá? Int A, int B. Só não vai ter o ponto e vírgula aqui dentro dos parênteses, tá? Só que a gente chama de parâmetro para não confundir com a variável, tá? A variável, ela é sempre declarada dentro de uma função, tá? E o parâmetro, ele é declarado entre os parênteses da função, tá? Eles são muito parecidos, variável e parâmetro. Só que parâmetro é aquilo que a função recebe de uma outra função, tá? E variável ela é declarada dentro de uma função, tá? Ela é um espaço em memória que é declarado sempre dentro de uma função, tá? Então, no programa que eu fiz agora, temos a chamada da função, tá? Aqui eu estou chamando a função, estou falando que o MMC, que vai ser o resultado que eu vou utilizar aqui no final do programa,
O MMC vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao calc MMC menor maior. Essa é a chamada da função, tá? Aqui eu estou chamando a função. Nessa parte aqui eu chamo a função, tá? E aqui é a declaração da função, tá? A declaração, ela tem que vir fora da função main, tá? Se eu estou criando uma outra função, essa função tem que estar fora da função main, tá? Ela pode vir antes da função main ou depois, tá? Só que não pode vir dentro da função main, tá? Então vocês vejam que a função main está aqui e essa variável ela está aqui, ó. Eu criei uma outra variável, tá? Abri chave e fechei chave, tá? Depois vem a função main, que tem o abre chave aqui e o fecha chave aqui, tá? Então são duas funções diferentes, tá? Então eu não posso criar uma função dentro da outra, tem que criar uma função fora da outra, tá? Então aqui é a declaração da função, declaração, e aqui é o que? Aqui é a chamada da função, tá? Então nós temos o seguinte, na declaração da função, eu disse que ela vai receber dois valores do tipo inteiro, o valor A e o valor B, tá? Só que eu preciso mandar esses valores, preciso enviar esses valores para esta função. E esses valores eu estou enviando onde? Eu estou enviando aqui, ó, quando eu chamo a função, tá? Então eu estou enviando aqui, ó, estou mandando para ela o valor menor, que ela vai colocar aqui dentro do parâmetro A. E estou enviando para ela o valor maior, que ela vai colocar dentro do parâmetro B. Como eu sei que ela vai colocar o menor dentro de A e o maior dentro de B, e não o contrário? É porque ela coloca na mesma ordem, tá? Então se eu mandei o menor primeiro, ela vai colocar dentro do primeiro parâmetro. Se eu mandei o maior em segundo lugar, ela vai colocar o maior dentro do segundo parâmetro, tá? Então, essa é a forma de se criar uma função e de se mandar os valores para a função, tá? Os valores que vão ser colocados dentro dos parâmetros da função, tá? Então aí eu não vou mais aprofundar aqui nos cálculos que essa função vai fazer, tá? Por quê? Porque esses cálculos já foram explicados na aula que falava sobre o MMC, tá? Eu só estou falando agora da função, tá? Como declarar uma função, como enviar os valores para uma função e como a função recebe esses valores, tá? Então, ela está recebendo aqui os valores A e B. Eu poderia chamar de menor e maior? Poderia, tá? Não há problema nenhum. Poderia criar o nome que eu quisesse aqui, tá? Então, esse nome aqui, eu só coloquei esse nome para ter uma visualização, que é o parâmetro A e o parâmetro B, tá? Em seguida, eu crio aqui dentro da função duas variáveis. A variável múltiplo 1, que eu digo que ela vai ser igual ao valor que está aqui no A. E a variável múltiplo 2, que vai ser igual ao valor que está aqui no B. Tá? Então, o valor que ela recebeu lá da função main, ela joga aqui dentro de A e de B. Tá? E agora eu estou jogando esse valor de A para dentro de múltiplo 1 e estou jogando esse valor de B para dentro de múltiplo 2. Tá? É sempre necessário fazer isso? Não, não é. Tá? Eu posso já lidar diretamente com os valores. Ó, aqui eu já estou lidando diretamente com A e com B. Tá? É que especificamente nessa função eu preciso de uma variável múltiplo 1 e múltiplo 2, que justamente essas variáveis vão guardar os múltiplos, tá?
E o valor A e o valor B vão continuar sendo os mesmos que foram recebidos aqui, tá? Se o A foi 10 e o B foi 25, eles vão continuar sendo 10 e 25. Só que o múltiplo não. O múltiplo vai mudar, porque o múltiplo de entre 10 e 25 não é 10 e nem 25, tá? Então esses valores aqui vão mudar, tá? Os múltiplos vão ser esses aqui, ó, 10, 20, 30, 40 e 50. E 25 e 50, tá? Do múltiplo 2 vão ser esses valores e do múltiplo 1 vão ser esses valores, tá? Agora, de A e de B vão continuar sendo, ó, 10, 10, 10, 10, 10, 25, 25, tá? Então, o valor de B aqui, ó, continuou o mesmo. E assim como o valor de A, tá? O B vai continuar e o de A também, tá? Então eu preciso que inicialmente essas variáveis tenham esses valores A e B. Depois eles vão mudar, tá? Então é por isso que eu criei essas variáveis e joguei aqui para dentro delas o valor de A e de B, tá? Se eu não precisasse fazer esse tipo de cálculo, eu usaria simplesmente A e B aqui, ó. Já uso direto o A e o B, já faço os cálculos aqui diretamente, tá? E essa função, ela vai retornar um valor. Que valor que ela vai retornar? Ela vai retornar o MMC. Ela vai retornar o mínimo múltiplo comum entre esse número e esse número, tá? Então, como ela vai retornar um valor, eu tenho que colocar aqui no final da função, antes do fecha-chave final da função, eu tenho que colocar return e qual o valor que ela vai retornar, tá? No caso dessa função, ela vai retornar o valor do múltiplo 1, tá? Ah, mas por que o múltiplo 1 e não o múltiplo 2? Bom, essa questão de múltiplo 1 e múltiplo 2 já foi explicada na aula que fala sobre o MMC, tá? Agora eu só vou explicar aqui que ela está retornando um valor, tá? Então esse valor tem que ser feito assim, ó, return múltiplo 1, tá? Então qual vai ser o resultado aqui, ó, do MMC, ou seja, de calc menor maior? O resultado vai ser esse valor que tiver aqui no return, tá? O resultado vai ser o valor do múltiplo 1, tá? Então return o nome da variável em que está o valor que ela vai retornar, tá? E ponto e vírgula, tá? Então agora vocês vão poder ver que o programa, utilizando a função, ele funciona aí perfeitamente, tá? Ó lá, múltiplo entre 10 e 25, 50, ok? Então aí o programa está funcionando perfeitamente. Essa foi uma demonstração de como criar e utilizar uma função.